Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal Diário de uma Mãe. O vídeo de hoje, ele é mais um vídeo da geografia e eu vou estar falando para vocês, explicando para vocês um pouco sobre o continente americano, a regionalização e a sua colonização. Eu me chamo Adriana Nardelli. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte aqui da nossa família, ok? Primeiro, o continente americano é o segundo continente mais extenso do mundo. Ele só vai perder em extensão territorial para o continente asiático. O continente americano tem uma grande extensão latitudinal. Esse nome sempre me atrapalha. Ou seja, o continente é o mais extenso de norte a sul. Ele chega no Polo Norte e quase alcança o Polo Sul. Essa grande extensão de norte a sul do continente americano faz que o continente americano ele tenha uma grande diversidade climática e, consequentemente, ele vai ter também uma grande diversidade de tipos de vegetação. Localiza-se a oeste do meridiano de Greenwich, portanto no hemisfério oeste ou ocidental. É o único continente cortado por 4 dos 5 paralelos. O continente americano ele só não é cortado pelo círculo polar antártico. Então ele vai ser cortado pela linha do Equador no centro, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio e em cima é o círculo polar ártico. É separado dos demais continentes por 2 grandes oceanos que circundam o Atlântico e o Pacífico. É constituído por 2 grandes porções continentais, a América do Norte e a América do Sul. Entre elas existe uma estreita faixa de terra que com as Antilhas, que são umas ilhas, formam a América Central. Então aqui nós temos esse mapa mundi, que vocês podem ver a posição do continente americano no mundo. Então aqui você tem o continente americano, então nessa divisão América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui você vê que ele vai do norte ao sul do planeta, ele só vai ter uma distância de cerca de 1000 quilômetros para chegar aqui na Antártida. Ele é o segundo maior continente, ele só vai perder aqui para a Ásia, ok? E aqui você tem essa localização. A divisão do continente americano. O continente americano ele é muito grande. Existem 2 formas de dividir o continente americano, ou seja, 2 formas de regionalizar o continente americano. O que é regionalizar? É eu formar grupo por características comuns. Então, foi regionalizado para que a gente pudesse estudar melhor, entender melhor o continente americano de 2 formas. Então, temos a divisão fisiográfica. Essa divisão fisiográfica, ela leva em conta os aspectos físicos e geológicos, bem como a localização de cada área do continente. E temos a divisão histórico-social e econômica. Essa divisão, ela baseia-se em características como a origem linguística, as diferenças históricas, sociais e econômicas entre os países americanos. A divisão fisiográfica é aquela divisão mais conhecida. Então, a gente tem aqui em cima a América do Norte, aqui a América Central e aqui a América do Sul. Foi levado em consideração aspectos geológicos, aspectos físicos. Depois, essa divisão histórico-social e econômica. Então, você tem a América Latina, ok? Então, a América Latina são todos esses países aqui, México, a região da Central e essa parte aqui que seria a América do Sul, quando a gente tem a visão fisiográfica. E temos a América Anglo-Saxônica, que seria aqui os Estados Unidos e o Canadá, que são os 2 únicos países do continente americano desenvolvidos. Todos esses países aqui, eles são desenvolvidos, subdesenvolvidos, cada um com o seu grau. Você tem os subdesenvolvidos industrializados, você tem aqueles subdesenvolvidos bem agrários, mas todos são subdesenvolvidos. Já aqui
são os países desenvolvidos, são os países ricos do continente americano. Então essa divisão ela vai levar mais em consideração isso, o aspecto histórico, social e econômico. A América anglo-saxônica e a América Latina, se considerarmos a língua falada e os traços culturais impostos pelos colonizadores, a América ela pode ser dividida em a América anglo-saxônica, que aí você tem Canadá e Estados Unidos, que tem língua inglesa e língua francesa. O Canadá você tem língua inglesa e francesa, os Estados Unidos só o inglês, e a religião é o protestante. Predominância, claro. A América Latina você tem México, a América Central e a América do Sul, os países da América Central e os países da América do Sul. A língua você tem os portugueses foram colonizados pelos portugueses e os espanhóis, então consequentemente a língua mais falada é o inglês e o português, e a religião predominante é a religião católica. Então, aqui eu tenho esse mapa mostrando, aqui ó, desse laranja, seria a América anglo-saxônica, de colonização predominantemente inglesa, e aqui desse amarelo seria a América Latina, colonizada por povos latinos, ou seja, por portugueses e espanhóis. Então, aqui ó, todo aqui é América Latina, portugueses e espanhóis, e aí a língua é o português e o espanhol de forma predominante e oficial. E aqui a gente tem a colonização inglesa e francesa, e aí a língua vai ser o quê? O inglês e o francês. Os tipos de colonização. O tipo de colonização do continente americano, a gente tem dois tipos de colonização. Esses tipos de colonização, eles acabaram influenciando no que é hoje o continente americano, no que é hoje os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, tem influência no seu tipo de colonização. Tem outros fatores, mas a colonização, ele é super importante para poder definir o que é hoje o continente americano. Então, quais são as colonizações? A gente tem a colonização, as colônias de exploração versus as colônias de povoamento. Então, a gente tem colonização de exploração e colonização de povoamento. Quais as características? Então, nas colônias de exploração, ela ocorreu aonde? Na América Latina. Os colonizadores tinham como principal objetivo o enriquecimento e posterior retorno aos seus países de origem. Então, quando, por exemplo, na América Latina a gente tem o Brasil. O Brasil teve essa colonização de exploração, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram para morar? Não, eles chegaram aqui para tirar as riquezas que aqui existiam. Então, primeiro eles chegaram aqui para tirar o quê? O pau-brasil. Depois eles chegaram aqui e colocaram a cana-de-açúcar e assim por diante. Então, foi no objetivo de enriquecer a metrópole. No caso aqui do Brasil, enriquecer quem? Portugal. Já a colonização de povoamento, esse tipo de colonização ocorreu na América anglo-saxônica, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Então, os europeus se dirigiram ao novo continente para lá viverem, em definitivo, construírem uma nova pátria. Muitos deles saíram da Europa em virtude de conflitos. Como vieram com o intuito de fixar residência, seu objetivo foi o desenvolvimento local. Então, assim, quando os ingleses eles chegaram, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que não eram Estados Unidos, eram as 13 colônias, mas isso aí a gente vai adiante, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então, eles não chegaram lá para poder tirar riqueza, eles chegaram lá para morar. E aí, eles começaram a desenvolver o local. Então, por isso que hoje, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, ele é o quê? Ele é desenvolvido, porque, por exemplo, você tem um lugar que tem riqueza. E aí chega uma pessoa com o objetivo de somar. Então, o lugar tem riqueza. Vamos lá para matemática. Mais. E alguém vem para somar. Mais. Mais com mais dá o quê? Mais. Então, positivo com positivo só tende a se tornar positivo. Ou seja, a só se desenvolver. Aí você vem nas colônias de exploração. Você tinha riqueza. Mais. Mas aí o colonizador, ele não veio no sentido de somar, e sim de subtrair. Menos, né? Menos. Aí você tem o mais e o menos. Mais com menos.
menos. Então, o que aconteceu? Subtraía as riquezas. Então, esses países de colonização, que tiveram uma colonização de exploração, eles tenderam a se tornar o quê? Subdesenvolvido. Então, hoje, todos os países que passaram por esse tipo de colonização na América Latina, eles são subdesenvolvidos, porque eles têm uma dependência muito grande, eles tiveram uma dependência muito grande com as suas colônias, e depois uma dependência com outro país mais adiante. Então, aqui, nós temos a organização espacial conforme os critérios políticos e socioeconômicos. Então, aqui, ó, de amarelo, nós temos os países desenvolvidos, uma colonização de povoamento, o objetivo de fixar residência, de somar riqueza. E aqui, nós temos os países subdesenvolvidos. Esse daqui, com essa corzinha aqui rosinha, são os subdesenvolvidos com atividade que conseguiram com o tempo um desenvolvimento de uma atividade industrial. Tiveram uma industrialização tardia, mas são industrializados hoje. Então você tem, ó, aqui, ó, México, Brasil, Argentina. São países subdesenvolvidos e industrializados. Então, dentro desse contexto aqui de países da América Latina, a gente tem México, Brasil e Argentina como as principais potências na América Latina, os principais países, porque eles são subdesenvolvidos e industrializados. E com esse verdinho aqui, a gente tem os subdesenvolvidos que têm uma atividade muito ligada à atividade agrária. Então, eles até hoje são países muito dependentes de fora. Então, eles não conseguiram um alto grau de industrialização, ok? Relação de dependência na América. Apesar de haver conquistado a independência política, a maioria dos países americanos ainda não conseguiu obter a independência econômica e cultural. Então, depois do passado pelo processo de independência, eles se tornaram independentes, de uma certa forma, dos seus colonizadores. Então, se tornaram independentes, por exemplo, que no caso dos países, isso aí é pensando nos países subdesenvolvidos, ok? Os países da América Latina. Então, se tornaram independentes de Portugal e de Espanha. Mas, hoje, eles têm uma relação, eles sofrem uma influência muito grande de que país? Dos Estados Unidos. E aí você tem, tanto em termos políticos como em termos econômicos e culturais, eles são influenciados por quem? Pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele vai influenciar o quê? A maioria dos países. E não é só a maioria dos países do continente americano, não. São os países do mundo. Os Estados Unidos é a maior potência econômica, militar do mundo. Eles mandam no mundo, ok? Uma crise nos Estados Unidos a gente vê, qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos influencia o mundo por conta de sua importância econômica no cenário mundial, é de extrema influência. Imagine aqui no continente americano, na América Latina, que aí a dependência é muito maior. Então, os valores culturais norte-americanos estão presentes em várias partes do mundo, expressos na forma de vestir, na música, na alimentação, entre outros elementos. Ou seja, a influência não é só econômica. Então, os Estados Unidos não influenciam o Brasil só economicamente, mas também na questão cultural, nas relações sociais. Então, por exemplo, na alimentação é um McDonald's, uma transnacional dos Estados Unidos que atua aqui e em várias partes do mundo, assim, ó, à torta e à direita. Você tem a Coca-Cola, que tem um marketing tão forte que cada país, eles trabalham de forma individual, marketing em cada país, para que as pessoas elas tenham aquela ilusão que a Coca-Cola é nacional. Muita gente pensa que a Coca-Cola é nacional, mas a Coca-Cola é dos Estados Unidos. Então é uma influência que vai além do econômico, além do político, ele vai muito até por cultural. Muita gente não deixa de assistir filme nacional porque acha que filme nacional não presta e o que presta é filme dos Estados Unidos. Às vezes não quer nem assistir um filme da Coreia do Norte, porque, gente, eu descobri que filmes e séries coreanas são muito boas. Tem cada filme coreano da Coreia do Norte é muito, muito bom, que dá assim, pá,
nenhum filme dos Estados Unidos. Mas tem gente que não quer assistir porque acha que só filme, só série dos Estados Unidos que presta. E não é isso. Então a influência dos Estados Unidos é muito grande, não só aqui nos países da América Latina, mas no mundo. Então é isso. Bom estudo, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, tá aí, ó. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever. E um beijo e até o próximo vídeo, ok?